Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, em mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Henrique Sei, diretor-presidente da Epson. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes da transformação digital no Brasil. A Epson está focada na solução de problemas da sociedade por meio de inovações em impressão doméstica e de escritório, impressão comercial e industrial e para manufatura, mercado visual e estilo de vida. Liderado pelo Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o grupo Epson gera mundialmente vendas anuais de cerca de 1 trilhão de ienes. A Epson iniciou as suas operações no Brasil em 1982, sendo os principais mercados que ela atua os de impressão residencial e para pequenas empresas, impressão têxtil e vídeo, projetores, onde a marca é líder nesses segmentos. Vou falar um pouquinho sobre o Henrique. O Henrique tem uma trajetória profissional de mais de 20 anos na liderança de empresas e no gerenciamento de projetos no Brasil e na América Latina. Ele teve passagens pela G4S e pela Dell Technologies e é diretor-presidente da Epson no Brasil desde 2021. O Henrique é formado em design gráfico, possui MBA em finanças corporativas, especialização como CIO e MBA executivo em General Management. Bom, eu queria, em primeiro lugar, aqui agradecer ao Henrique pela presença dele aqui no nosso programa. Muito bacana ter você aqui conosco. A gente já conversou previamente, né, e eu acho que vai ser um papo muito bacana, né? Eu queria começar te fazendo a primeira pergunta sobre o que levou a Epson, os clientes dela, na sua visão, né, a fazer uma transformação digital. Legal, Sérgio. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que a questão de você se transformar digitalmente é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que me preocuparia bastante aí com a questão do... Eu vou dar alguns vieses aí. O primeiro, assim, como implementar isso aí, que exige uma mudança cultural bastante importante dentro da empresa, para que a gente possa se adaptar para o que o mercado está pedindo, para que os funcionários estão pedindo, para que o negócio sobreviva. Existe um segundo viés que é super importante, que é os clientes estão mudando também, né? Os clientes estão digitalizando, os clientes estão indo para uma linha de marketplace, uma linha de vendas digitais, venda online, e impressionantemente impulsionado pela pandemia também, onde fecharam-se muitas lojas. E o interessante é que hoje, com o retorno da abertura das lojas, esse modelo de negócio digital ele tem se demonstrado um negócio complementar, né? Existe um terceiro viés, que é um driver importante para a gente está adaptando muito a forma de nos comunicarmos com os nossos clientes finais, usuários finais. Então, a gente precisa dessa transformação. Hoje em dia, a comunicação não é mais unilateral, a comunicação não é mais por meios tradicionais, tem que ir para redes sociais, temos que lançar mão de influenciadores, temos que usar essas mídias, TikTok ou outras mídias sociais que os usuários utilizam. E, por último, a gente vê uma grande transformação, até com esse advento do ESG, de clientes querendo ir para a digitalização. Então, o exemplo que a Epson tem é o mercado de têxtil, onde nós fabricamos equipamentos de impressão de tecido ou de sublimação, que se imprime no papel e depois passa para o tecido, que são digitais. Isso traz uma série de benefícios do ponto de vista de sustentabilidade, porque uma máquina tradicional, ela gasta entre 80 a 200 litros de água por quilo de tecido impresso, enquanto a impressora digital, 2 litros. Nossa, que diferença. É uma diferença bastante grande, exatamente. Além de permitir um nível de customização, menos desperdício e assim por diante. É um pouco disso que eu queria pontuar para você.
Na realidade, a gente vê dois quadros interessantes. Um seriam das corporações que são clientes da Epson, né, que estão passando por uma série de mudanças, como você falou, o advento do comércio eletrônico, principalmente por causa da pandemia, né, mas de qualquer forma já é um canal reconhecidamente importante, né, para se fazer uma transformação digital. Não dá para você não ter uma presença hoje num canal como esse. A pandemia, né, também por si só. E eu acho que empresas de prestação de serviço, empresas de tecnologia como a Epson também estão sofrendo duplamente, né, um desafio duplo, né, no sentido de que você tem que atender o seu cliente, você também tem um desafio interno de transformação para poder oferecer soluções, né, nesse sentido. E seguindo essa linha de raciocínio de como oferecer soluções, de como se estruturar, você pode falar um pouco para a gente o que você tem visto dos teus clientes, como eles têm se estruturado para fazer uma transformação digital e, eventualmente, também como a Epson tem se estruturado para poder atender cada vez mais essa transformação neles? Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Acho que antes eu queria só reforçar um ponto anterior, que é o seguinte: a cultura das empresas ela tem que se adaptar. A Epson, por exemplo, sempre foi uma empresa de muita tecnologia, tanto é que a Epson é reconhecida pela empresa que tem mais patentes ao redor do mundo registradas, né? Então, só que a gente não tinha ainda cultura digital, a cultura no sentido de a Epson no Brasil não tinha cultura de trabalhar remotamente, né? A gente teve que implementar isso daí. Foi uma mudança bastante drástica. Aprendemos, erramos e seguimos aprendendo. Então, eu acho que esse é um aprendizado contínuo, né? Então, começando por aí, a gente teve que se estruturar como organização para poder atender os funcionários, para poder adotar esse trabalho remoto, para poder dar uma infraestrutura para o funcionário poder trabalhar em casa. Isso acaba sendo um diferencial importante para o funcionário, para a atração do funcionário também, né? Uhum. Por outro lado, eu acho que, no geral, a Epson, ela se estruturou, ela criou, ela já tem nos seus pilares estratégicos definidos pela Seiko Epson Corporation. Um dos pilares dele é o que a gente chama de Digital Transformation, então transformação digital. Então, isso já faz parte da cultura, tá? A segunda coisa importante, que eu acho que a gente precisa, como organização, e isso eu tenho visto nos clientes também, sair da teoria e partir para a implementação. Então, quando a gente fala de transformação digital, não adianta simplesmente falar assim, eu vou abraçar isso. Você precisa implementar, né? Se você fala por exemplo, de sustentabilidade, não é só pôr no discurso que eu reciclo e tal, você tem que executar, como a Epson tem feito bastante de forma pragmática, aí, lançando produto, renovando portfólio, para poder abraçar essa nova onda digital. Eu acho que digital e tecnologia andam lado a lado, obviamente, né? Então, a gente tem que ajudar as empresas a transformarem isso num negócio, num modelo de negócio que vai funcionar de forma eficiente. É interessante ver também, tem estudos aí feitos fora, que, por exemplo, dizem que grande parte das empresas, elas vendem já quase 30% diretamente ao consumidor final. Então, a própria marca, né? Então, a forma de se relacionar com os clientes tem mudado também. Então, acho que a gente precisa pensar em como abraçar isso. O que a Epson fez nesse sentido? Por exemplo, lançamos no Brasil um Solution Center, onde os clientes podem vir, testar tecnologia, fazer prova de conceito, para poder utilizar essas máquinas digitais, porque é uma disrupção do modelo analógico, né, para o modelo digital. A gente tem testado modelos e funcionado muito bem modelos de outsourcing, porque na transformação digital, inclusive o comportamento do usuário para impressão muda, né? Muita gente que agora, antes tinha grandes máquinas de impressão dentro do escritório, agora precisam de uma máquina em casa e não imprime tanto no escritório. Hoje em dia também a gente tem um portfólio bastante interessante de projeção, videoprojetores de altíssima qualidade, que já extrapolam o ambiente corporativo e já vão para um ambiente também residencial. Então, tem tecnologias bastante de ponta. A gente vê novos negócios acontecendo, por exemplo, quando surgiu na pandemia lá, o cinema, na verdade voltou, né, para antigamente, o cinema com carro, né, o drive-thru, né?
Então, você precisa de um projetor de altíssima definição para você usar esses ambientes. Então, eu acho que a forma importante de se estruturar para isso é você, como organização, começar a se transformar, e a segunda, obviamente, é taxar muita tecnologia, e é o que você está fazendo aqui também, permitindo o best practice sharing. A gente tem que aprender com os que já fizeram e adaptar para a nossa realidade. É interessante isso, porque no caso de vocês, tem uma ruptura também na forma, no modus operandi, né? Ou seja, a própria tecnologia que é empregada para se produzir um tecido, né? Uma imagem qualquer, ela está mudando, né? Como você falou, do analógico para o digital, e eu acho que isso é extremamente disruptivo, independentemente de software, né? Quer dizer, tem uma questão, como você falou, de tecnologia, que está mais ligada à máquina, né? Ao hardware, né? Por assim dizer, né? E o que você tem notado de resultados, né, com essa transformação que vocês têm participado, tanto nos clientes quanto na Epson? Olha, assim, vamos lá, deixa eu tentar abordar vários pontos aí. O primeiro, que é natural, que acho que todos os clientes têm percebido claramente, que a venda digital ela aumentou drasticamente durante a pandemia, ela tomou um espaço importante e vai seguir crescendo. A parte mais importante que esse tipo de negócio digital, ele tem sido complementar à venda presencial. Então, ela não está canibalizando a venda presencial, o que é muito bom, porque no fundo acaba gerando muito mais negócio, né? Segundo resultado, que tem um pouco a ver também já com um pouco de tendência, assim, a forma e as necessidades dos clientes têm mudado. Então, as empresas estão se reestruturando para poder atender uma demanda diferente, um requerimento diferente, e vou trazer aqui o exemplo do tecido novamente, que é algo interessante de você poder enxergar acontecendo na realidade. Na impressão tradicional de tecido na moda, entre 8% e 10% do que se produz se perde, porque você não consegue vender, e existem países que têm uma legislação que diz que você tem que dar um descarte apropriado para essas peças, que você não pode nem revender, você tem que realmente descartar. Com a impressão digital, você consegue customizar, você consegue imprimir lotes menores, justamente para você poder atender a demanda que tem. E existe uma tecnologia hoje que se chama DTG, que é Direct to Garment, que você imprime direto na peça. Então, a gente tem muitos estilistas, muitas lojas que hoje em dia pegam peças antigas, colocam nessa máquina, imprimem uma nova estampa por cima, ou fazem uma adaptação de estampa num jeans, numa jaqueta, numa camiseta, e revendem com uma nova coleção, inclusive mais cara do que a coleção original. Interessante. Então, você faz, e aí começa a entrar conceitos como, isso é um conceito que eles chamam de upcycling, que é você pegar algo, ressignificar e você poder utilizá-lo de outra forma. Então, a impressão digital, nesse sentido aí, ajuda muito e tem gerado resultados muito positivos, também do ponto de vista ambiental, de produtividade, de evitar desperdícios, e por aí vai. E, por outro lado, eu acho que, assim, para mim, os melhores resultados são os reconhecimentos, né? A Epson foi reconhecida mais uma vez pelo Prêmio Top Educação, na área de projeção, na área educacional. A gente tem recebido vários prêmios em categorias que comprovam que a nossa tecnologia e adaptação a esse novo mundo digital, ela tem sido positiva. Outro exemplo também de resultado, para mim, que tem a ver com transformação, e eu estou indo muito para o lado de aplicação e produto, que eu acho que a solução é mais importante, né, do que a tecnologia em si. A tecnologia ela vai se adaptando. Então, assim, hoje em dia a gente faz o patrocínio do Museu das Letras, né, ali no centro de São Paulo, e a gente tem mais de 50 projetores instalados para que você possa começar a ver obras digitais, não somente obras tradicionais. Isso cria uma alta dinâmica, atende um novo público, e eu acho que essas transformações são as mais importantes, e para mim o resultado disso, como uma forma nova de interação com a tecnologia, é o que é importante para a Epson como corporação, e desafio também, né?
É interessante porque o escopo de atuação de vocês ele está saindo da impressora, né, que é o que a gente sempre conheceu, para outros tipos de tecnologia, principalmente para essa parte visual, né? Então você começa já a entrar na cabeça do consumidor, né? Ele não sabe se ele vai comprar uma TV de 80 polegadas ou se ele compra um projetor, né? Já tem que começar Exatamente. a considerar isso, né? Porque o projetor ele tem uma série de vantagens ali, né? De portabilidade. Isso é muito interessante. E a outra coisa que você está falando, eu achei interessante também de você poder reimprimir em cima de uma peça, é que você, com isso, você está reduzindo o custo, né, desse fabricante, ainda está aumentando a margem porque ele está reutilizando, né? Então é uma coisa que todo mundo ganha, né? Vamos dizer assim, em termos de lucratividade, né? Muito interessante. Isso E também. aproveitando esse gancho, acho que assim, a parte de tecido é uma, mas assim, a Epson tem tecnologia que a gente chama de tecnologia heat-free, que é isenta de calor, né, que você não tem esse consumo exacerbado. Eu tenho casos de clientes aí que puderam desligar um ar-condicionado numa impressão muito alta, porque não aquece o ambiente. A gente tem melhor utilização de tinta, a gente utiliza uma tecnologia também que se chama EcoTank, que você tem cartuchos de tinta que você recarrega, garrafas de tinta que você recarrega substituindo o cartucho, que o cartucho é um plástico gigante, que tem um chip, Sim, não sei o sim. quê. Então tem uma série E de que coisas custa acontecendo caro. e que custa caro. E o que você tocou também ali no assunto do projetor é interessante, porque diz o mercado que TVs têm um limite de tamanho de polegadas que esteja acessível, né? O projetor não tem limites. Então, assim, a partir de certas polegadas, eu acho que são quase 100 polegadas, 100 polegadas acho que é o limite para TVs hoje em dia, para que esteja num custo acessível entre aspas, e o projetor ele é limitado, né? Então, assim, eu acho que isso faz com que o comportamento mude. Você ter um celular para poder transmitir um Netflix num projetor e poder carregar o projetor para a praia, para casa do interior e ambiente É, aberto, ambiente fechado, eu acho que é uma é. flexibilidade muito importante. E para mim isso tudo é transformação digital. E você tem a possibilidade cada vez mais de encolher o teu equipamento e proporcionar uma projeção de alta qualidade com equipamento cada vez menor e uma imagem cada vez maior, né? Ou seja, você tem uma margem de trabalho tecnológica aí maior do que uma infraestrutura de televisão que você precisa de uma tela, você precisa ter aquele equipamento todo, né? A gente vê muitas vezes o pessoal fazer o artifício de botar várias telas para formar uma imagem gigante. Mas olha só o consumo de energia e de equipamento, né, que você não precisa para formar essa imagem gigante, né? Então, E a tecnologia avançou bastante, porque antigamente eram lâmpadas, né? E hoje em dia já a Epson tem tecnologia laser, que te dá muito mais fidelidade, muito mais precisão, muito mais brilho. Então, grande parte dos paradigmas que existiam antigamente para esse tipo de aquisição ou mudança de comportamento de uso foram eliminados. Então, acho que a gente tem que aproveitar tudo isso aí e ainda mais consome menos energia e etc, né? o que eu queria te perguntar agora era o seguinte: a gente falou sobre os drivers, falamos de como se organizaram, a gente falou sobre resultados, mas a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre os principais desafios que vocês enxergam nesse processo de transformação. Tá legal. Olha só, acho que o desafio é um desafio geral de mercado, né? Então, existe um estudo da Price Waterhouse, né, da PwC, se não me engano, o Instituto Locomotiva, que diz o seguinte, eu vou trazer alguns números importantes aqui, né? 81% da população acima de 10 anos de idade no Brasil usa a internet. 81% da população. Porém, somente 20% da população tem um acesso a uma conexão de qualidade. A Então, maioria deve ser celular. Exatamente. Para você embarcar nesse tipo de utilização mais massiva desse mundo digital, obviamente você precisa de uma conexão melhor. E é o que você falou, 58% das pessoas que fazem a conexão, elas usam exclusivamente o celular, né? E não necessariamente tem acesso a uma rede Wi-Fi e assim por diante. Isso cria algumas barreiras naturais,
né, de você conseguir dar um acesso equalizado. Imagina você no ensino fundamental, que ele é muito, desculpa, o ensino público, ele é muito afetado por isso. Tem muito aluno que, durante a pandemia, o único acesso que tinha um professor era através de um WhatsApp, quando tinha. Então, acho que a gente poder permitir uma acessibilidade equalitária ou mais ampliada é um desafio de mercado, né? Com certeza. Segundo desafio que eu enxergo é o seguinte: como a gente se adapta de uma forma adequada do ponto de vista cultural também, porque as empresas têm que mudar, começando pela liderança. A liderança tem que olhar de uma forma diferente, tem que investir de forma diferente em estruturas diferentes. Você começa a ter necessidade de expertise, necessidade de conhecimento, necessidade de, talvez, até de coragem de inovar, que modelos tradicionais eles não permitem. Então, assim, você tem uma liderança que enxerga a mudança necessária e que ajude a investir, transformar, é importante, né? Terceiro grande desafio que eu acho que também não é simplesmente implementar. Exige o que eles chamam de change management, né? Exige uma gestão de câmbio importante, porque não é chegar e falar que está ali receita de bolo e vamos implementar. Você precisa mudar hábitos, você precisa mudar formas de trabalho. A Epson, por exemplo, não trabalhava remotamente, e a gente sofreu inicialmente com poder adotar isso. Agora a gente vai ter um outro trabalho que a gente vai voltar ao trabalho presencial, né? Então a gente vai ter um outro tipo de dinâmica com funcionários que já têm uma nova cultura. Então acho que isso daí é constante. E por último, acho que justamente essa questão da mudança frequente, né? A tecnologia ela vai evoluir muito rápido. A forma de interação vai evoluir, a forma como os clientes vão querer interagir com a gente vai mudar. E a gente tem que se adaptar a isso de forma muito responsável, porque você tem muita regulação, você tem muita limitação de tecnologia, muita limitação, inclusive cultural, que você não necessariamente vai conseguir acompanhar. Então, acho que tem desafio por todos os lados, mas a parte boa é que acho que todos eles são transponíveis, de alguma forma. Vários desafios são gerais de mercado, então todo mundo vai enfrentar isso, e saber enfrentar isso de uma forma consciente e responsável, eu acho que é o grande diferencial. Uma coisa que eu estou pensando na medida que os produtos que vocês estão fazendo, eles estão se sofisticando cada vez mais, eu acho que não é simplesmente você encontrar uma impressora da Epson numa loja tipo uma Fast Company, né, numa livraria dessas aí do mercado que a gente encontra, mas esse conceito do showroom, esse conceito de laboratório, né, que você falou, que vocês têm, né, onde vocês mostram as inovações, vocês estão pensando em fazer isso crescer com conceitos menores, mas usando a mesma ideia, para que as pessoas possam experimentar essas novas tecnologias? Como é que você vê isso? Excelente pergunta aí, Sérgio. Olha só, a primeira parte da resposta é a seguinte: sim, temos planos, até por abraçar essa questão de transformação digital, de ter alguns modelos diferenciados, de demonstrar essas soluções para os clientes. Eu não posso dar muito spoiler aí, o máximo que eu posso dizer é isso: a gente vai investir nisso daí, tá? A segunda parte importante é o seguinte: como você bem notou e pontuou, a utilização dos produtos Epson, elas têm mudado bastante e sofrem constantes inovações também. Então, a gente tem caminhado cada vez mais forte para prover soluções onde o hardware ali, o projetor, a impressora, elas são apenas um meio, né? Mas o meio necessário. Então, um exemplo disso, a gente hoje em dia tem impressoras de etiqueta que estão sendo usadas no mercado alimentício. Para entrar em mais detalhes desse exemplo, então você gasta fortunas desenhando uma embalagem bonita para ter uma apresentação muito boa num alimento, num vinho de qualidade, e depois você estraga tudo colocando uma etiqueta, aquela de código de barras preto e branco. Então hoje em dia a gente tem soluções de impressora colorida de alta qualidade que conseguem alavancar o que foi desenvolvido anteriormente, não se perde investimento e você realmente dá um up
na qualidade do produto, né? Outro exemplo, hoje em dia tem a tal da realidade aumentada, né? Então, hoje em dia eu tenho clientes que usam essa solução para imprimirem uma camiseta. Então, você, através da tecnologia de realidade aumentada, você consegue enxergar uma figura 3D e você consegue interagir com ela, assim, ela sai, você consegue girar, tal, e ela só é possível se impressa numa impressora digital Epson, pelo nível de pixel, qualidade que tem. Então, a ideia, sem dúvida nenhuma, é ir para esse caminho de demonstrar essas soluções, inclusive em vários dos varejos, a gente tem até formas diferentes de apresentar alguma dessas soluções, como já tudo isso embarcado numa casa inteligente, você ter o produto para você ver a qualidade importante, etc. E existe um terceiro viés também de demonstrar isso. A gente tem, por exemplo, um conceito de vitrine digital, né? Para você, então a gente pode projetar numa vitrine, por trás da vitrine, o que seja animado, ou a propaganda, ou a marca, ou o uso, o conceito, etc. A vitrine continua transparente, você pode fazer o display dos produtos por detrás, e você pode apagar, acender, utilizar, fazer uma coisa muito mais interativa, e tudo isso acaba sendo formas diferentes de demonstrar os produtos e utilizar os produtos. Eu acho que o caminho de soluções aí da utilização é fundamental. É mais dinâmico, inclusive, né? Porque você pode alterar até a ordem dos produtos na vitrine sem ter aquela pessoa entrando e saindo da vitrine toda hora para mexer no manequim, né? É interessante isso, muito interessante. Eu acho que a gente tem aí dinâmico, não é estático, né? A gente vai ter aí uma grande revolução, né? Eu já conhecia o Virtual Dressing Room, né? Que é onde a pessoa simula uma roupa, né? Que ela escolhe para apresentar sem ter que ficar vestindo e tirando, né? Mas uma vitrine, né? É bastante interessante também por causa das possibilidades de combinação que você vai ter. Muito bacana isso. E, bom, o que eu queria te perguntar também, que eu acho que era importante compartilhar, né, com o pessoal que está assistindo a gente, em relação ao seguinte, o que você acha que é importante para o sucesso de uma transformação digital nas empresas, né, que a Epson tem trabalhado, ajudado, né? O que vocês consideram aí? O que você pode dar de dica para a gente sobre transformação digital de sucesso? Vamos lá, eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque cada empresa é uma sua empresa, né? Mas eu posso dizer um pouquinho das coisas que a gente aprendeu aqui, e se servir como dica, seria muito bom. Primeiro, que é uma transformação cultural bastante grande, né? Ter expertise, pessoas diferentes, dedicadas, é fundamental. Ela não pode ser uma estratégia isolada, ela tem que fazer parte de um guarda-chuva dentro da companhia. Se for uma estratégia global, muito melhor, porque você tem muito mais sinergia, né? E você consegue muito mais velocidade, e investimentos serão necessários, tá? Não adianta achar que vou transformar, vai ficar mais fácil, mas esses investimentos vão ter que acontecer. Outra coisa que eu acho fundamental é aquilo que eu comentei lá no início. Tem que sair do conceito e executar os valores. Então, por exemplo, quando a Epson fala assim, olha, nós vamos transformar digitalmente, a gente tem não somente comunicado e ajudado os clientes, mas a gente tem desenvolvido tecnologias que embarcam nessa questão digital, como eu comentei das impressoras de tecido aí, a gente tem adaptado cada vez nosso portfólio para poder fazer sentido isso tudo, né? E isso tem que fazer parte também da da estratégia geral. Por exemplo, a Epson fala em ESG, como muitas empresas falam, mas a Epson tem objetivos pragmáticos que fazem sentido do ponto de vista de transformação digital, de ser sustentável do ponto de vista de energia até 2025, até 2050 ter o offset zero de carbono ou carbono positivo, na verdade. A gente tem escritórios e fábricas que já estão 100% sustentáveis. Então, a gente está saindo do conceito para a prática e ajudando os clientes também a chegarem nesse grau de excelência. Então, ajudar os clientes a também abraçarem essas tecnologias e poderem comprovar lá na ponta. Então, aquilo que eu comentei ali das impressoras de tecido, imagina, de 200 litros para 2 litros,
você muda a forma como, inclusive, uma empresa de indústria de tecido, ela tem que interagir com a comunidade em volta, porque não precisa mais daquele centro de tratamento de água e assim por diante, né? E por último, eu acho que uma mudança importante, porque todo mundo já fala de a transformação digital, ela exige o tal do omnichannel, né? Vários canais de atuação. Eu acho que isso já está na cabeça, na mente de vários executivos. O que tem que ter por detrás disso aí é mudança de conceito. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por muito tempo, o varejo falou olha, eu preciso ter capilaridade, né? Eu preciso estar em vários lugares ali. Hoje em dia, talvez a palavra correta seja cobertura, não capilaridade. Porque talvez eu não precise chegar lá, mas eu preciso entregar lá, né? Então, a mudança de conceito. Mudança de conceito de disponibilidade versus conveniência. Então, por exemplo, uma coisa é ter tudo disponível, outra coisa é falar assim, eu tenho disponível, mas assim, eu te entrego em 24 horas. Né, que é o que eventualmente o cliente vai... Inclusive tem um estudo da Outbrain que fala que foi feito nos Estados Unidos e na Europa, que 50% dos compradores hoje em dia, eles privilegiam velocidade de entrega, não é mais qualidade, não é velocidade de entrega, né? E eu acho que também a questão da consciência, né? A gente precisa ter essa consciência, entender o que o cliente vai querer e poder entregar. Então, se serve de alguma coisa, acho que essas dicas aí, as que eu queria deixar em cima da mesa. E tem duas coisas que você falou que eu gostaria de pontuar para quem está assistindo a gente. É muito interessante, eu acho que independente de você ser uma empresa de tecnologia, de impressão, você está falando de que, primeiro, é fundamental fazer aquilo que se fala e é fundamental ter métricas para que você possa avançar de ponto a ponto. Eu acho que são duas grandes mensagens que você está dando, né? Que não adianta só ficar no discurso ESG, você tem que fazer acontecer e mostrar resultados, né? Como você falou da questão do calor ou da água, né? Que está sendo poupada. Isso aí, para mim, me chama muito a atenção, porque talvez essa metodologia seja uma das coisas também mais desafiadoras que as empresas têm, porque todo mundo sabe que tem que ser ESG e todo mundo sabe que tem que se transformar. Mas como se transformar, né? Como virar ESG comprovadamente, né? E controlar, como você disse, assim, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele falava assim, olha, eu estou usando um tecido que ele é feito 100% de material reciclável, material reciclável. Isso que vendiam para ele. E realmente o tecido dele era feito com garrafas PET. Tá? Só que eram garrafas PETs novas. Então, assim, ele não estava reciclando o material. Então, pelo papel dizia, estou usando material reciclável, mas não material reciclado. E eu acho que as tecnologias digitais, elas estão possibilitando hoje, cada vez mais, o cliente ter acesso ao modo de produção das empresas, das marcas, né? Então, se ele souber que aquela empresa ali está trabalhando com mão de obra escrava na Índia para fazer bolsa, né? Ou com mão de obra escrava na China para fazer algum eletroeletrônico, né? Isso acaba, ou então que estão devastando floresta, cada vez mais o cliente também está exigindo isso, né? Então, eu acho que essa pressão vem de vários lados e esse controle também vem de vários lados através das tecnologias que trazem esse tipo de informação. Eu tenho até outro exemplo aqui para você entender, assim, eu tenho um cliente que ele é uma farmácia de manipulação, uma rede de farmácia de manipulação. E hoje, pela tecnologia que a gente tem de impressora de etiqueta, ele consegue imprimir uma etiqueta em cada um dos potezinhos de remédio dele ali, manipulado, com altíssima qualidade, com foto, com código QR do cliente, onde o cliente vai bater ali a foto, ele vai enxergar a receita médica dele e vai poder, inclusive, rastrear cada um dos componentes de onde foram comprados, porque você sabe que tem farmácia de manipulação que traz esses componentes de lugares duvidosos. Então, você consegue rastrear, inclusive, o lote e saber que foi comprado de tal lugar. Então, você chegar nesse nível de sofisticação, que é parte da transformação digital também, porque o usuário ele consegue acessar muita coisa a mais, né?
A indústria farmacêutica está sendo muito cobrada na Europa por causa disso, né? Existe uma questão de falsificação de remédio muito grande, e se você não fizer esse rastreamento, você está correndo sério risco, muitas vezes de vida, né? Por causa das substâncias que não são autorizadas, né? Mas eu acho que é um papo assim super interessante, né? E dá vontade da gente ficar falando aí, pô, só dos seus exemplos aí são sensacionais, Henrique. Mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria te agradecer muitíssimo esse teu depoimento. Eu não conhecia muita coisa da Epson que você está mencionando agora, né, de produtos, de tecnologias e da própria metodologia, do comprometimento ESG e dos resultados, né, que vocês estão obtendo. Acho que realmente é muito impressionante. Queria te agradecer muito, né? Queria também aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente, reforçar mais uma vez, se você quiser, por favor, se você não considerou, considere assinar o nosso canal aqui, dar o seu retorno, o seu like, apertar o sino para poder acompanhar discussões como essa aí que a gente está tendo com a Epson. E, mais uma vez, aí me despedir de você, me despedir de todo mundo, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado aí.